Graça e paz, amém? Amém. Se você é daquelas pessoas muito otimistas, certamente você pensa a respeito do futuro com bons olhos, dizendo assim, não, o dia de amanhã será melhor. Se você é por natureza uma pessoa pessimista, certamente você já pensa assim, ó vida, ó azar. Como é que você é? Como é que você é, irmão? Sabe, acho que a Bíblia não deixa muita brecha nem para a gente ser otimista nem pessimista. Porque a Bíblia diz que pessoas que foram salvas, elas vivem pela fé. E fé não é otimismo. Fé é certeza das coisas que se esperam. E fé também não é pessimismo. Ou seja, sei lá, Deus pode ser que queira me quebrar lá na frente. Pode ser que Deus use esses erros que eu tenho cometido para me maltratar. Sabe, a gente tem uma síndrome de tentar enxergar a vida a partir de uma perspectiva meritória. O que eu faço é que vai render dividendos para mim. E essa perspectiva, ela nega a fé. Ela vai contra Deus. Será que a gente consegue crer, mas crer mesmo, que Deus nos abençoa? Eu vou dizer mais. Não apenas nos abençoa, mas quer nos abençoar ainda mais do que o que a gente já tem sido abençoado. Será que a gente crê assim? A gente começou o culto lendo o Salmo 13, e o salmista diz: Senhor, o Senhor vai se esquecer de mim para sempre. Eu estou aqui numa luta, meus inimigos parecem que estão prevalecendo. Eu estou aqui quebrado, Senhor. O Senhor vai se esquecer, eu falo e o Senhor não escuta. O que é que está acontecendo? Ele está passando por um momento de luta mesmo. Os inimigos estão cercando, estão prevalecendo, e ele não está vendo vitória em lugar nenhum. Então ele está dizendo para Deus com coerência os seus sentimentos. Mas de repente o cenário muda, porque qualquer homem de Deus e mulher vai passar por muitas lutas. Então não se esqueça disso, as lutas vêm, os problemas vêm, tristezas vêm, mas um homem e uma mulher de Deus não se deixa condicionar pelas circunstâncias externas. Porque um homem e uma mulher de Deus olham para Deus. E quando olham para o seu Pai Celestial, eles veem um riso largo, um Pai cheio de amor, que os abençoa. É por isso que o Salmo 13 acaba dizendo que o Senhor tem sido muito bom para comigo. Não é uma contradição? Será que o salmista é um louco que começa dizendo: o Senhor se esqueceu, eu estou me lascando aqui, eu estou arrebentado, o Senhor se esqueceu, foi? E de repente ele diz: o Senhor tem sido muito bom para comigo. O salmista é louco? Não. O salmista é gente e é crente, assim como eu e você. Passa por lutas, mas crê. E quando crê, o seu coração volta a se inspirar, a se motivar. Eu queria falar com você ainda hoje, domingo que vem também, nessa série sobre a bênção do Senhor. Deus é o Deus de toda bênção, e na sua aliança conosco, Ele diz que vai nos abençoar. Nós somos filhos de Abraão pela fé. E a aliança que Deus fez com Abraão foi uma aliança que tinha duas dimensões da bênção. Uma bênção espiritual, transformando aquele homem ímpio num homem salvo, que vive com Deus para sempre, mas também abençoando ele materialmente, dando a ele da terra a providência e os recursos necessários para a vida. Eu
vou até dizer mais. Todos eles que viveram em Deus, conseguiram com os olhos da fé, ver a assistência de Deus superabundante. Ou seja, Deus lhes deu muito mais do que o que eles conseguiriam conquistar, ou do que o que eles esperavam que Deus lhes daria. Um Deus que é maravilhoso, abençoador. Eu digo mais, irmãos, tendo em vista o momento que a gente vive, um momento cuja esperança está sendo solapada a cada noticiário novo, o momento em que a gente desacredita nos homens, na liderança nacional, no cenário, no momento onde a gente olha para o nosso planeta e a gente vê uma destruição em massa, e a gente pensa, o que será o futuro, não só do nosso país, como João Alexandre canta, mas o que será o futuro da terra? Será que os nossos filhos, será que os nossos netos vão ter os recursos mínimos necessários para a subsistência? Será que eles vão ter um ar para respirar? Será que eles vão ter água para beber? Será que eles vão ter algum alimento e alguma provisão para lhes suprir? Uma vez que a nossa geração, especialmente a minha, parece que tem sugado da terra todos os recursos e tem de uma vez só gasto isso. Será que os nossos filhos e netos vão ter alguma coisa ainda? Se olha os cenários prognósticos, nós estamos vendo, parece que os cientistas e parece que os que analisam o tempo, eles estão prevendo um apocalipse, não um apocalipse bíblico, mas eles falam de algum tipo de cataclisma que vai ter que acontecer no planeta Terra. Quando olhamos para o cenário das relações internacionais, nós vemos uma espécie daquela guerra acontecendo entre Rússia e Estados Unidos. Aquela guerra velada. É só uma troca de ameaças de bastidor. A coisa ainda não está declarada, mas eles se degladeiam constantemente em várias áreas do planeta Terra. Agora, recentemente, a gente descobre, através da nossa presidente Dilma, que a Rússia pôs uma base militar na nossa Amazonas. Quer dizer, a América do Sul agora tem uma base russa. Mas os Estados Unidos não deixam por menos. Também tem a sua base na Colômbia. E se você espalhar isso pelo planeta Terra, você vai encontrar as bases em todo lugar. Bastaria um dedo de um louco para lançar os mísseis que destruiriam esse planeta. Uma busca descontrolada pelo poder é o que é o prenúncio, talvez, uma guerra mundial catastrófica. Talvez um mosquito, que segundo os panfletos que estão sendo distribuídos pelo nosso governo, um mosquito não é mais forte do que uma nação, parece que um mosquito é mais forte do que o mundo todo. Porque a Zika chegou na Finlândia. Quem diria, Finlândia, país de primeiro mundo, país frio. Como é que um mosquito miserável desse chega lá? Chega lá. Está todo mundo apavorado. Doenças e pragas que não se tinha notícia, começam a se espalhar e se disseminar, e não se sabe o que fazer. Vai se cuidar de pneus, vai se cuidar de águas estagnadas aqui e ali, mas e o saneamento básico dessa nação? Onde foi parar? Mas não basta o Brasil, vai para todos os demais países, que você vai ver que lá ele ainda vai encontrar o seu habitat natural. Irmãos, se é para ler cenários, se é para ter prognósticos, rapaz, qual a esperança que a gente tem? E como é que numa vida como essa, que a gente é solapado de dia e de noite por notícias que só fazem desmerecer a vida, só fazem agredir a nossa esperança, só fazem tirar de nós algum tipo de expectativa boa, como é que a gente pode simplesmente acreditar que Deus vai nos abençoar? Deus vai me abençoar
hoje ainda. Deus vai me abençoar amanhã. Será que dá para eu me acordar e já pensar assim, hoje eu vou ser abençoado por Deus? Será que dá, irmão? É possível isso? Existe uma figura no Velho Testamento que ela é emblemática. Ela consegue mostrar muito bem como nós não conseguimos acreditar na bênção do Senhor, até que o Senhor nos trate. Semana passada eu dei testemunho pessoal de que as lutas que eu vivi me fizeram muitas e muitas vezes descrer que Deus me abençoaria. Essa figura emblemática é Jacó. Jacó parece traduzir muito bem o que é uma pessoa que espera a bênção, quer a bênção, mas não consegue crer. E Deus nem por isso deixa de abençoar. Abra sua Bíblia, por favor, nessa história. Nós vamos ler aqui no capítulo 28. Eu vou pular versículos, porque a minha intenção é mostrar para você como a aliança de Deus, ela tem essa prerrogativa da bênção material, a bênção física, de nos alcançar mesmo, assim, de forma tátil, de forma que a gente possa sentir, possa tocar, possa perceber com os sentidos. Capítulo 28. Depois que Jacó enganou o seu pai, capítulo 28. Eu vou ler aqui os versículos 27, 28 e 29 do capítulo 27, tá bom? Veja como foi, ele enganou, talvez você não conheça a história, mas eu não vou me deter nessa história agora. Mas ele enganou o pai e recebeu a bênção que supostamente ia para o seu irmão mais velho, Esaú. Versículos 27, 28 e 29 do capítulo 27, diz assim: Ele se chegou e o beijou. Então o pai aspirou o cheiro da roupa dele e o que, irmãos? E o abençoou e disse o que? Eis que o cheiro de meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Agora versículo 28, veja só qual é a bênção que Isaac dá para Jacó. Deus te dê o orvalho do céu, Deus te dê da exuberância da terra, e fartura de trigo e de mosto. Sirvam-te povos e nações te reverenciem, sê Senhor dos teus irmãos, e os filhos de tua mãe se encurvem a ti. Maldito seja o que te amaldiçoar, e abençoado o que te abençoar. Essa foi a bênção que ele recebeu. Já era para ele ficar tranquilo, acabei de receber a bênção, Deus vai me abençoar. Mas Jacó não fica tranquilo não. Capítulo 28, versículo 1 diz assim: Isaac chamou a Jacó, agora sem engano nenhum, e dando-lhe a sua bênção, lhe ordenou dizendo: não tomarás esposa das filhas de Canaã. Levanta-te, vai a Padã-Arã. Versículo 3, veja lá: Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça fecundo e te multiplique para que venhas a ser uma multidão de povos, e te dê a bênção de Abraão a ti e a tua descendência contigo, para que possuas a terra das tuas peregrinações, concedida por Deus a Abraão. Versículo 5, assim despediu Isaac a Jacó, que se foi a Padã-Arã. Agora versículo 10, partiu Jacó de Berseba e seguiu para Arã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro, se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou. Olha o sonho do menino. Eis posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Deus lá no céu, e a escada vinha até a terra, e os anjos para lá e para cá. Versículo 13, perto dele, perto de Jacó, estava o Senhor e lhe disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai.
o Deus de Isaque, a terra em que estás agora deitado, eu te darei, a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, estender-te-ás para o ocidente, também para o oriente, para o norte, para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei até cumprir eu aquilo de que te hei falado. Despertado Jacó do seu sono, ele disse: na verdade o Senhor está neste lugar e eu nem sabia. E tremendo ele disse: quão temível é este lugar, é a casa de Deus, é a porta dos céus. E tendo se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e erigiu uma coluna, sobre cujo topo ele entornou azeite. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, ele deu o nome Betel. Fez também Jacó um voto. Preste atenção, como esse homem ainda está inseguro a respeito da bênção. Versículo 20. Fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, se me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Essa é a história. Jacó não consegue crer. Não consegue. Eventos especiais estão acontecendo. Uma vez alguém explicou mais ou menos assim: Jacó não consegue crer porque ele manipula os processos. Queria que você pensasse nisso. Pessoas que acham que a bênção de Deus vai vir por causa dos seus processos pessoais, por causa do seu jeitinho, das suas manobras, das suas articulações, por causa dos seus conhecimentos, dos seus contatos, por causa de alguma maneira do seu jeitinho pessoal. Pessoas que acham que a bênção de Deus vai vir através de você, do seu merecimento, são pessoas eternamente desconfiadas. Elas são. Porque qualquer pessoa coerente, mesmo as mais orgulhosas, mesmo as mais jactanciosas, qualquer pessoa coerente sabe-se, percebe-se falha. Sabe que quando se está falando com Deus, não se está tratando de um igual, de um parceiro igual, que você pode enganar. Sabe que Deus olha para você e lhe vê por completo. Não vê você só nos melhores momentos, não vê você só naqueles momentos onde você é o vitorioso e é o capaz, mas Deus também vê você nos bastidores, naqueles momentos lastimosos, naqueles momentos de vergonha, naqueles momentos de tropeço, naqueles momentos que você quer arquivar e esquecer na sua memória. Deus também vê. Então qualquer pessoa que tem um mínimo de coerência, mesmo aquelas pessoas que têm uma autoestima elevada, que consideram a si mesmo como sendo boas o suficiente, mesmo as pessoas que são as mais dotadas de qualidades aqui na terra, qualquer ser humano, quando põe a base da sua esperança de bênção na sua própria qualidade, nos seus próprios esforços, nos seus contatos, nas suas amizades, essas pessoas, elas são desconfiadas, mas tem que ser. Deus não abençoa ninguém por causa de merecimento.
Quando a gente abre Romanos capítulo 9, a gente vai entender a história de Jacó antes que a história de Jacó acontecesse. Lá em Romanos capítulo 9, quando Paulo está falando sobre a soberania de Deus, a soberania que elege pessoas para a salvação, então Paulo diz assim: Deus amou a Jacó e aborreceu a Esaú, e eles nem eram nascidos ainda quando Deus escolheu Jacó. O que significa isso? Significa que Deus do céu, antes que aqueles gêmeos nascessem, já tinha escolhido Jacó para abençoá-lo. Mas Jacó é criado dentro de uma casa onde existe falta de sincronia entre a mãe e o pai. O pai parece ter privilegiado na educação o favor ao filho mais velho, Esaú. Aparentemente, Isaac gostava da performance de Esaú. Esaú era guerreiro, era o cara que saía à selva, que saía para conquistar. Esaú parece ser aquele cara mais fortão, parece mais aguerrido, mais dedicado, enquanto que Jacó parece ser aquele cara mais caseiro, mais pacato, mais dado à mãe. Nenhum dos dois aqui tem algum traço de ser homossexual, mas tem atitudes diferentes em relação à vida. E talvez a atitude diferente em relação à vida seja fruto da própria criação dentro de casa. Enquanto o mais velho foi acolhido pelo pai e se sentia tão forte, veja só, Esaú se sente tão forte pela proteção que recebe do pai, que ele é capaz de abrir mão da bênção. Aí ele diz: já estou garantido, eu me garanto demais. Quando ele volta de uma caçada, ele está morto de fome, e Jacó já tinha preparado um cozinhado de lentilhas, que devia estar uma delícia. E aí ele volta e fala assim: rapaz, de que me vale a bênção, o direito da primogenitura? Eu estou aqui para morrer de fome, me dá logo esse cozinhado aqui e toma a bênção, fica para tu. Ou seja, Esaú era tão autoconfiante, talvez como fruto da educação do pai, talvez por causa dessa amizade junto com o pai, muito próxima, pelo protecionismo que o pai fez, que Esaú estava nem aí para a bênção de Deus. Mas Jacó, por outro lado, pelo que a gente vai lendo na Bíblia e vai percebendo, parece que Jacó teve muita dificuldade no relacionamento com o pai. Ele não conseguia sentar com o pai no mesmo ambiente e conversar, abrir o coração, tratar a alma, simplesmente ser amigo. Parece que quem ocupava esse espaço era só o seu irmão. E ele paulatinamente passou a abrir o coração com a mãe, tratava as coisas com a mãe, o tempo todo era sua mãe. E a mãe, o texto diz na palavra, que quando eles estavam no ventre, Esaú e Jacó, eles já brigavam dentro do ventre dela. E um dia ela orou a Deus e falou assim: Deus, desse jeito eu prefiro morrer. Eles nem nasceram, já estão se degladiando. E então Deus disse para ela: olha, fica peixe, tem calma, mulher, eu já resolvi esse negócio. O mais velho será servo do mais moço. Jacó vai ser o abençoado. Quando eles nasceram, Rebeca já sabia que Jacó ia ser abençoado por Deus. E parece então que ela guardou esse segredo, porque uma mulher sábia deveria ter falado com o marido, deveria ter dito: olha, eu orei, falei com Deus, Deus me revelou algumas coisas aqui a respeito da nossa casa, a respeito dos nossos filhos. Mas não. O que acontece é que aquela disputa entre os filhos, aquela contínua disputa pela atenção do pai, pela bênção, por projeção, por status, para ver quem manda, aquele negócio dentro de casa, gerou em Jacó uma busca por ser protegido pela mãe. E foi muito protegido pela mãe. A mãe foi conscienciosa, e às vezes a mãe foi até uma pedra de tropeço na educação desse filho, porque ela conduziu ele a até enganar o pai.
Parece que Rebeca era aquele tipo de mulher que acha que ser sábia é ser aquelas que faz a manobra por fora, sem o homem saber, que articula os processos e o homem vai de gaiato no navio. Ela estava fazendo besteira e ela nem sabia. Jacó então foi criado nessa esfera onde parece que ele precisava era da mãe, do socorro da mãe. E tudo isso eu estou contando para você entender um pouquinho a desconfiança que habita no coração de Jacó. Jacó é aquela pessoa que pensa mais ou menos assim, lá no seu íntimo, ele pensa mais ou menos assim: rapaz, eu não dou conta. Agora eu quero perguntar para você, homem, que está aqui nesse auditório, você, com todas as suas contingências, seja casado, tenha família, ou seja solteiro, quando você está diante do desafio da vida, as questões de provisão em casa, as questões de sustento, as questões das contas que chega para pagar, as questões necessárias para você ser um homem respeitado, eu quero perguntar para você, homem, você tem algum tipo de dúvida lá no fundo da sua alma, a dúvida que Jacó tinha, que era a dúvida assim: rapaz, eu não vou dar conta, eu acho que eu não dou conta, esse negócio eu vou falhar. Você tem esse negócio no seu coração? Larry Crabb, que escreveu a respeito da alma masculina, ele no livro O Silêncio de Adão, ele diz isso. Ele diz que os homens, na sua grande maioria, eles têm uma pergunta lá no fundo da alma deles, e a pergunta é: será que eu vou ser suficiente? E essa dúvida parece ser uma âncora que foi lançada no mais profundo do mar, puxando o barco para baixo, puxando a vida para baixo. É como se o homem não conseguisse simplesmente ir, caminhar, crer, porque ele o tempo todo fala: eu não acho que vou dar conta, eu não acho que vou dar conta. E tem tanta gente assim, que não acha que vai dar conta. E todos aqueles que acreditam que a bênção vem pelo mérito, ou seja, vem pela performance, vem por aquilo que você consegue fazer, vem pelos seus esforços, pela sua dedicação, vem pelo seu labor, pela sua luta, vem pela honradez que você tem, pela sinceridade, pela presteza, pela lealdade, vem por causa dos conhecimentos que você tem, por causa da família, do nome, da riqueza, da projeção que você alcançou, a reputação que você tem. Se eu der uma ligação eu vou conseguir, eu tenho certeza. Eu tenho um amigo naquela esfera e eu posso fazer uma ligação e ele vai intervir em meu favor. Não, meu filho, eu sei que vai arranjar um emprego porque eu conheço fulano e eu posso fazer a ligação e ele arranja uma vaga. Pessoas que caminham nessa perspectiva, elas até conseguem, mas na alma tem um dilema, e a grande questão é: Deus vai querer me abençoar mesmo? Ou eu tenho que dar conta por mim mesmo? Será que Deus realmente é por mim? Será que realmente Deus se importa? Será que realmente Ele vai me suprir e vai me garantir o dia da manhã? Ou é por minha conta e risco, por isso eu tenho que alinhavar as coisas, eu tenho que mexer aqui, eu tenho que fazer ali, eu tenho que processar, eu tenho que chegar. Sabe o que acontece, irmãos? É que uma vida de fé, ela precisa largar essa perspectiva. Porque enquanto não larga essa perspectiva, Deus é só marionete, não é Deus dos altos céus, não é suficiente, não é bom, não é Deus, é só uma espécie de amuleto, sei lá, de um negócio para o desespero, para a agonia, para a crise, para o choro. Não é à toa que cristãos, e muitos cristãos, nunca amadurecem
Eles não amadurecem porque são incrédulos. Porque eles continuam achando que não é porque Deus é bom, mas é porque eles são bons. Não é porque Deus os ama, mas é porque eles são honrados e sinceros. Jacó está dando uma aula para a gente aqui, vê só. O pai vai lá e abençoa, e diz para ele: nunca falte orvalho, nunca falte o suprimento da terra, que você seja abençoado por todos, que todos os seus irmãos e todas as pessoas com quem você se encontrar se tornem servos seus, que você seja o maior na terra, e que a terra onde você peregrine seja sua terra como possessão. E ele ouve tudo isso, mas sabe o que acontece? Eu vou lhe dizer, ele não crê. Eu queria tanto ser abençoado por Deus, estou imaginando Jacó aqui, né? Eu queria tanto ser abençoado por Deus. Olha, eu até articulei, manipulei, e meu pai foi lá e me abençoou, impôs as mãos, falou umas palavras bonitas, mas sei lá se Deus está me abençoando, não sei não. Aí tá bom, Isaac vai lá, chama ele e diz assim: olha, vai na terra de Padã Arã, e vai lá adquirir esposa para você, não toma daqui das Cananeias, eu não quero que você, nenhuma dessas mulheres aqui, eu quero você lá. Vai lá e pega uma mulher, uma esposa para você. Mas ao se despedir, Isaac voluntariamente chega para ele e diz: que Deus te abençoe, e que a bênção do teu avô Abraão seja sobre você, e que a aliança de Deus seja contigo. Todos os que te abençoarem serão abençoados, todos os que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. Você acha que Jacó consegue crer? Ele não consegue crer. Não. Não, sei lá. Acho que não vai dar, né? Sei não. Será que Deus vai querer mesmo me abençoar? Ele vai, vê só, irmão. O cara está tão noiado, a cabeça está tão a mil, parece que esse cara tem tanto problema nas costas para carregar, na sua bagagem, que quando ele vai na caminhada, ele dá uma tirada tão grande, que ele chega na região de Luz, em Betel, e o texto diz para nós, que ele chega o sol posto, ou seja, não deu tempo dele preparar nem sequer alguma coisa para ele se deitar. Sol posto naquela época quer dizer tem luz nenhuma, está tudo breu. Ele apalpa ali uma pedra, ajeita direitinho, inclina a cabeça na pedra e vai dormir. Está com sono, ele está quebrado. Imagina você, por volta ele andou 40 quilômetros, por volta, quebrado, deita e dorme. E aí Deus visita ele. O texto diz que Deus se pôs ao lado dele, deitado, estendeu uma escada, os anjos estão fazendo o sinal visível para Jacó. Olha, Deus com os seus anjos sobe e desce continuamente. Deus com os seus anjos tem um tráfego constante sobre a terra. Pensa que essa terra está abandonada, pensa que essa terra está a qualquer um. Pensa que essa terra aqui não tem os anjos de Deus descendo sobre ela. Pensa que não tem a provisão de Deus, não tem o olhar de Deus, não tem o toque de Deus. Jacó, acorda, Jacó. O teu sonho está falando a realidade que você não consegue ver enquanto você está acordado. Ele recebe a bênção. Deus fala com ele e diz: agora eu estou te abençoando, Jacó. Eu vou te proteger. Eu vou te suprir. Não vai faltar nada.
você vai e você volta debaixo do meu olhar e debaixo da minha bênção. Irmão, eu quero que você pense assim, tem muita gente na igreja que está dizendo assim, quando for aquele fogo pentecostal, quando for naquele evento, quando aquela pastora, quando aquele pastor, quando aquele não sei quem, cheio de unção, vier e fizer, aí eu vou crer. Pois eu quero lhes confessar uma coisa. Quando eu era adolescente, já assim, cheio de vontade de servir a Deus, eu era doido para falar em línguas. Você acredita? Era doido para falar em línguas. Eu disse assim, poxa, eu sou crente, eu quero falar em línguas, eu quero ter fogo no peito. Amém, irmão? Cuidado. Apareceu um congresso aqui, em Recife, olha só. E esse congresso, vinha uma mulher, uma missionária, pastora, que tinha uma promessa, já no convite. Quem for vai ser batizado com o Espírito Santo. Eu falei, é aí que o fogo vai rolar, é ou não é? Eu vou. Eu fui, você acredita que eu fui? Eu fui. Eu fui e fiquei lá, pode ter certeza, com fé. Entendeu ou não? Aquela fé. Eu disse, é hoje que o bicho vai pegar. E eu me purifiquei, irmão. Fiz jejum, busquei a Deus. Eu disse, Deus, desce ali, queima tudo. E fui. Eu estava pronto, zerado. É o fogo que vai descer. Sentei lá e fiquei ouvindo. Tudo que aquela mulher dizia, eu guardava e dizia, é isso mesmo, Senhor, é isso mesmo. E no final ela disse, agora vai descer. Se você crer, se ajoelha. Eu me ajoelhei. Ela disse, agora vai descer. E eu digo, desce, mas vai descer, desce, e nada. Depois de um tempo, uma meia hora, aquela mulher chegou e disse assim para mim, não, disse para o auditório todo, aqueles que ainda não desceu, talvez você ainda não tenha fé. Eu disse, Deus, eu quero fé, não desceu aqui, vai lá, por favor. Aí ela disse, eu quero ensinar você a falar em línguas. Eu disse, é agora. Você começa a dizer essas palavras, repita comigo, eu repeti com ela. Agora fale mais rápido, eu falei com ela. E falei. Ela disse, agora fique falando até descer. Imagina, irmão, falei. Eu falei. E nada. Falei, enrola a língua, desgraçada, é ou não é? Vai. E nada. Não desceu. Aquela época ali, ainda me faltava mais instrução da palavra, para simplesmente crer que eu fui batizado com o Espírito no momento em que Jesus me salvou, e que hoje eu sou templo do Espírito Santo. Naquela época, eu ainda não conseguia, e eu fui para o evento que seria o pipoco, que faria eu uma bênção. E eu vou dizer para você, eu voltei tão decepcionado. Sabe como eu voltei? Eu lembro pegando um ônibus de volta para casa, falando, foi tão bom, né? Foi tão bênção, estava com os amigos. E lá no meu coração dizendo assim, rapaz, eu acho que eu não presto não. Porque eu fiz tudinho. Eu jejuei, eu busquei, eu me consagrei, eu prestei atenção, eu tive fé, eu fiquei lá falando as palavras e o negócio não foi. Eu acho que Deus não vai me abençoar não. Agora eu quero perguntar para você, será que existe um evento mais poderoso do que esse? O cara está com Deus do lado dele, vendo uma escada. O próprio Deus fala direto com ele e diz, eu vou te abençoar. Será que é suficiente? Eu quero dizer para você, não tem evento nem experiência nessa terra que consiga substituir maturidade espiritual. A gente vai sendo levado para um evento e para outro, porque a gente acha que é naqueles lugares que a coisa vai acontecer. Eu quero dizer para você que
Jacó sai daquele lugar duvidando do mesmo jeito que ele duvidou do pai, do mesmo jeito que ele duvidou anteriormente. Ele não crê. Porque nós somos assim. Parece que a alma da gente tem uma grave dúvida. Será que Deus de fato quer me abençoar? E eu quero chamar você no nome de Jesus a parar com esse negócio. Se Deus lá na cruz veio por conta de você, se Deus sofreu e morreu por conta de você, se Ele de fato queria dar o seu filho no seu lugar, eu quero perguntar a você, o que é que Deus faz economia para lhe abençoar? Pense. Lá em Romanos, existe um versículo que consegue traduzir de alguma forma isso. Diz: aquele que não poupou ao seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Eu quero perguntar a você, irmão, na economia de Deus, na dispensação de Deus, no trato de Deus, quando Deus é o mordomo e o gerente das bênçãos, você acha que tem alguma bênção que Deus não quer lhe dar? Agora sabe o que acontece? Aí é que vem o ponto de encaixe. É que a gente muitas vezes não quer a bênção de Deus. A gente quer a bênção do mundo. E é isso que destrói a gente. Porque na bênção de Deus, o que está intrínseco é o relacionamento íntimo, verdadeiro e sincero com Deus. É só você guardar as proporções para você entender o que eu estou lhe falando. Quando você está lidando com o seu filho, e seu filho chega e diz: ah, pai, eu queria tanto botar o dedo na tomada. Você diz: não, aí não. Ah, mas eu quero. Se fosse um menino um pouquinho mais entendido, né? Ele diz: eu quero ter um choquezinho, quero ter um negócio. Aí você diz: não, não põe aí. Se pôr, você vai apanhar. Guarde as proporções. Quando você está lidando com um incauto, quando você está lidando com um imaturo, quando você está lidando com um aprendiz, como você abençoa ele? Você abençoa ele dando o melhor para ele, mas não atendendo necessariamente o que ele quer, mas dando sempre o que é melhor para ele. Agora, ponha essas proporções na sua relação com Deus. Deus é o seu mestre, Deus é o seu guia, Deus é Deus, sentado no alto e sublime trono, é o Senhor dos altos céus, aquele que com uma palavra cria, basta uma palavra da sua boca que do nada vem a existir. Em 6 dias ele cria os céus e a terra, todas as coisas debaixo do seu comando, não há nada que venha a faltar. O Senhor, esse grande Senhor que rege o universo, resolveu ser seu amigo, resolveu lhe abençoar, resolveu cuidar da sua vida e dizer como deve ser. Ele diz, ele sabe o que é bom para você, mas você é a criança na relação, você não é o maduro, você não é o experiente, você não é o que tem razão, você não é o que sabe o que tem que ser. Ah, eu sei o que é melhor para mim. Não, você não sabe, não sabe. Nessa relação com Deus, você está diante daquele que está vendo o amanhã. Nessa relação com Deus, você está diante daquele que está vendo 2000 anos lá na frente. Nessa relação com Deus, o seu passado, os seus traumas, suas dores, suas lutas, fazem parte da história de redenção.
Nessa relação com Deus, não há um fato, uma história, uma língua, uma palavra, um evento, uma lembrança que não tenha a ver com o próprio Deus conduzindo a história. Nessa relação, Deus não se perde, Deus não fica manietado, Deus não está condicionado. Deus quer o bem, Ele quer abençoar, Ele quer garantir. O problema da bênção de Deus para nós não é a bênção e nem é Deus, é o nosso coração que não consegue aceitar as bênçãos, não consegue entender, administrar, organizar, receber e abraçar as bênçãos. Esse é o problema. A gente tem tanta dificuldade com o que Deus está dando. A gente tem tanta dificuldade em receber, abraçar e bendizer. Quando Deus dá o dia da dor, quando Deus dá o dia da luta, quando Deus dá o dia da prisão, quando Deus dá o dia da perda, quando Deus dá o dia da angústia, quando Deus dá o dia da solidão, quando Deus dá o dia que você não quer, o que é que você faz? Aqueles que, como Jacó, andam desconfiados de Deus, aqueles que, como Jacó, não creem que Deus os abençoa continuamente e constantemente, no dia mau, no dia adverso, no dia em que suas expectativas são frustradas, esses se voltam contra Deus, voltam as costas a Deus e dizem: ah não, eu estilei, peraí, eu vou sair de cena, ah não vou mais não, eu não quero mais não, ó, estou largando, eu estou tocando, não quero não Deus, ó, peraí, o Senhor foi duro demais, o Senhor foi insensível. E sabe o que é pior, irmãos? O pior disso tudo não é que a gente diga isso a Deus, é que a gente não diz isso a Deus e a gente diz isso à vida. A gente passa a culpar os sistemas, a gente passa a culpar o marido, a esposa, os filhos, a gente passa a culpar a insatisfação da nossa alma a todos. O culpado é fulano, o culpado é Beltrano, o culpado é não sei quem, o culpado foi lá atrás, quando eu tomei aquela curva na minha vida e eu deveria ter ido direto. Pessoas como Jacó, que por mais que Deus diga a elas, eu te abençoo, são pessoas que não conseguem aceitar a bênção. Elas se indispõem com Deus, por mais que Deus insista em lhes abençoar, mas elas se tornam insensíveis. A palavra de Deus usa uma expressão forte: rebeldes, porque não abraçam nem acolhem a vontade de Deus e a bênção de Deus, mas só querem o que querem na hora que querem. E assim vão sendo cada vez mais prejudicadas pelo seu próprio entendimento de quem é Deus e pela sua própria percepção da bênção. Veja o cuidado de Deus. Eu reservei esse texto com especial carinho. Jacó disse para Deus assim: Senhor, se eu tiver o que comer, se eu tiver o que vestir, eu vou ver que o Senhor foi bom comigo, que me guardou. Se o Senhor me preservar dos meus inimigos, eu vou crer. Quando você abre a sua Bíblia em Provérbios capítulo 30, você vai encontrar o sábio escrevendo mais ou menos assim para Deus: Senhor, não me dê demais, para que eu não venha me esquecer de Ti e me torne arrogante. Senhor, não me dê de menos, para que então eu venha roubar e peque contra Ti. Me dá o necessário a cada dia.
Mas esse mesmo provérbio, ou melhor, nessa mesma linha de provérbios, você vai encontrar ele falando sobre um negócio agressivo que tem dentro da nossa alma, e ele chama de sanguessuga. Ele diz que a nossa alma tem uma sanguessuga que diz dá. E tem uma irmã, outra sanguessuga, que diz dá. Agora vá viver com duas sanguessugas que você vai ver, irmão. Ela não cansa de chupar seu sangue. É assim o nosso entendimento a respeito da bênção. Em vez de a gente entender a bênção a partir do relacionamento com Deus e pela fé, a gente entende a bênção segundo esse século, segundo esse mundo. A gente só entende a bênção a partir das sanguessugas. E a gente vai de um ponto para o outro, querendo cada vez mais, simplesmente o que a gente quer. E a gente diz para Deus dar, e depois a gente diz para Deus dá, me dê. E olhe, que eu estou falando daqueles que oram, porque existe uma penca imensa de pessoas dentro da igreja, que não oram mais. Tem suas necessidades, tem suas crises, tem aquele a quem recorrer, podem pedir ao abençoador que quer abençoar, mas são pessoas que não oram, não clamam, não pedem, não intercedem, porque têm dúvida se Deus quer abençoá-las. Paulo explica isso de uma maneira muito clara. Como é que esse processo das sanguessugas se instalam e roubam a nossa fé. Por favor, abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6. Abra sua Bíblia. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6. Veja o que ele diz. Versículo 6. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6. A partir do versículo 6. Por favor, abra e veja, irmão. Que talvez seja o retrato da nossa sociedade, e é o retrato de como a gente entende a bênção de Deus, e é por isso que a gente desconfia tanto. Veja que diz assim, versículo 6: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Mas se você prestar bem atenção, os versículos 3 a 5, ele vai falar de pessoas que acham que a piedade, ou seja, a relação com Deus, é fonte de lucro. Por isso eu quero ler com você versículos 3 a 5, diz: se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, essa pessoa é arrogante, é enfatuada, ela não entende nada, mas ele tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem invejas, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade, vê só, a piedade é fonte de lucro. E pensar que andar com Deus é fonte de lucro é bom, preste atenção. Pensar que andar com Deus é fonte de lucro é bom, mas andar com Deus não é fonte de lucro para sanguessuga, é fonte de lucro para você, não para sua sanguessuga. Veja o que diz o versículo 6: de fato, grande fonte de lucro é a piedade. Com o que, irmãos? Com o que? Contentamento. Aí ele explica o que é contentamento para a gente não se enganar aqui. Veja o que ele diz que é contentamento. Versículo 7 e 8 diz: nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. A gente veio nu e vai voltar nu. Versículo 8 diz: tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos como, irmãos? Então, contentamento tem uma base muito simples na palavra. Contentamento é ter duas coisas. Quais são essas duas coisas? Tendo o que, irmão? Vamos lá. Tendo sustento, que comer, e tendo o que? O que? Vestir. Esteja feliz. Piedade, andar com Deus, com contentamento, é uma grande fonte de lucro.
Jacó, acorda, Jacó. Deus está te abençoando e tu não estás percebendo, homem. Deus o tempo todo insistindo em te abençoar, antes que tu nascesse, e tu não percebes. O que foi que aconteceu? Será que a sanguessuga entorpeceu a sua mente para você não perceber o óbvio, que Deus quer lhe abençoar? Aprenda a andar com Deus e viver contente. Aprenda, porque isso é fonte de lucro. Aprenda a andar com Deus e ver, eu tenho roupa para vestir, e eu tenho o que comer, eu estou pleno, eu estou realizado, eu tenho Deus e caminho com Deus. Aprenda, Deus está lhe abençoando todos os dias da sua vida, todos os dias, Deus está lhe abençoando. Aprenda a se sentir feliz, aprenda a dizer para a sua própria alma, eu sou um abençoado de Deus. Deus me quer bem, e hoje Deus vai me abençoar, e até o fim desse dia, quando eu pôr minha cabeça no travesseiro, sejam as notícias que eu não espero, ou sejam as notícias que eu almejo, qualquer uma que chegue, qualquer coisa que eu tenha que fazer, eu serei abençoado no dia de hoje. Mas amanhã, quando eu me levantar, e pode ter acontecido o que for durante a noite, se uma doença me pegar, se um filho for levado, se durante a noite acontecer um cataclisma na sociedade, se de repente eu simplesmente me tornar um inválido, amanhã eu vou acordar abençoado por Deus. Porque Deus me escolheu e fez uma aliança. E na aliança ele disse, eu te abençoarei, Fubá, eu te abençoarei. Ele fez essa aliança com você, se Cristo morreu na cruz por você. Agora preste atenção o que diz o texto depois. Versículo 9 diz, ora, os que querem ficar o quê, irmãos? Por favor, preste atenção. Os que querem ficar o quê, irmãos? Ricos, caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Aí você diz assim, mas eu não quero ficar rico. Eu só quero ter o conforto mínimo, pastor. Eu só queria poder pagar minhas contas direito. Quem sabe ter uma reservazinha no banco. Não estou falando de ficar rico não, pastor. Eu estou falando só de ter uma vida decente. Por que a minha vida tem que ser tanta luta assim, hein? Por que tem que ser tanta coisa? Por que eu tenho que lidar com esses fatores o tempo todo? Um problema na família aqui, outro acolá. Por que eu tenho que lidar com essas questões o tempo todo? Pastor, eu não quero ficar rico não. Irmão, você precisa entender. A Bíblia aqui não está usando ficar rico como se fosse você virar um milionário. Não está falando de Bill Gates aqui não. Se querem ficar ricos, quer dizer assim, aqueles que querem se independer de Deus. Aqueles que querem ter uma condição de vida que não precisem mais da bênção de Deus. É isso. É isso? É. Aqueles que pretendem chegar a um ponto na sua vida que digam para si mesmo assim, alma, goza a vida porque agora tu está regalada. Tu não precisa mais de nada. Agora tudo que você queria, não só para essa vida, mas até para o final dela, você já tem. Agora aproveita, goza a vida, descansa. Agora eu quero perguntar para você, irmão, seja muito sincero. Não é isso que você quer? Porque se alguém me perguntar lá no secreto, faz de conta que você não viu, mas se alguém me perguntar lá nos bastidores, ô Fubá, o que é que tu queres? Eu vou dizer para você o que é que eu quero. Sabe o que é que eu quero? Eu queria ter um pé de meia simples, com uma condição mais ou menos estável, que eu não precisasse mais me preocupar. Não, amanhã já vou ter o suficiente, eu sei que eu vou ter. Já vou ter assim, até o final da minha vida, para ajudar meus filhos, quando eles forem casar.
para comprar uma casa para eles, para ajudar no carro, plano de saúde, está tudo garantido, essa estabilidade, esse negócio. Eu quero isso só, eu não quero ficar rico não, eu não estou pensando em ter um iate, uma mansão, não, um apartamentozinho, simples, não precisa ser nada extraordinário, mas assim, um conforto na vida, um negócio assim, para parar de ter tanta agonia, esse corre-corre. Eu vou dizer para você, esse é o entendimento de querer ficar rico. Ou seja, é querer ficar numa condição tão privilegiada, que você não precisa mais de Deus. Está tudo garantido. Quem quer ficar assim, cai em muitas ciladas. Ele não está dizendo que quem fica assim cai em cilada, mas os que querem ficar assim, caem em muitas ciladas. Sabe por quê? Porque a alma está arrogante. A alma não está sujeita a Deus e grata a Deus, mas está antes brigando com Deus e dizendo: não, não era para ser assim, não, tinha que ser desse jeito, não, eu vou conseguir, eu vou conquistar, eu vou me tornar, isso vai acontecer na minha vida. Ou seja, são pessoas que nunca se satisfazem realmente. Essas querem ficar ricas. E o texto, versículo 10, diz assim para mim e para você: porque o amor do dinheiro é raiz, é a planta plantada pronta para nascer, é raiz de todos os males na sua casa, na sua família, na sua alma, na sua história, na sua empresa, no seu emprego, em todas as áreas da sua vida. O amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Diz mais: e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. E aí eu digo para você, é provável que a dor que dilacera a alma não seja fruto de algum tipo de falta de assistência de Deus, mas seja fruto da sua contínua inquietação existencial, de nunca dar para você mesmo o alívio de dizer: eu sou abençoado por Deus. Capítulo 35 de Gênesis, eu estou finalizando a minha mensagem. Capítulo 35 de Gênesis. Jacó foi para Padã Arã e agora ele voltou. E parece que Jacó se esqueceu do que ele tinha dito para Deus. Ele tinha dito para Deus: se eu for e o Senhor me abençoar, quando eu voltar, eu vou ser seu e o Senhor será meu Deus. Ou seja, se o Senhor me abençoar, eu vou me tornar crente. Foi mais ou menos isso que ele disse para Deus. Agora veja o versículo, capítulo 35, diz assim para nós. Nós vamos ler até o versículo 15, tá bom? Disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe lá a Betel, onde você me viu, habita ali, faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, o teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: veja só, família de Jacó, lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio, purificai-vos, mudai as vossas vestes, levantemo-nos e subamos a Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então deram a Jacó todos os deuses estrangeiros. A família de Jacó está cheia de idolatria, porque Jacó passou anos querendo enriquecer, daquele jeito que eu acabei de falar. Se teve um homem que buscou o tempo todo a bênção que satisfazia as sanguessugas da alma, foi Jacó. Mesmo Deus tendo dito para ele: eu te abençoo, mesmo que o pai tenha imposto a mão sobre ele e dito: Deus te abençoe, não bastava, porque ele tinha uma inquietação na alma que não satisfazia jamais. Então ele foi, e veja o que aconteceu, o que está escrito lá por Paulo a Timóteo. Agora a gente está vendo na história de Jacó. A casa de Jacó é cheia de idolatria, cheia de deuses.
E ele disse: joga esse negócio tudo no mato, porque isso não presta, a gente agora vai se purificar, porque Deus me chamou de volta para eu ir lá para a casa de Deus, lá em Betel, para eu ter um encontro com Ele. Eu prometi lá atrás, agora eu vou cumprir. Versículo 3 diz: farei ali um altar a Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou nos caminhos por onde andei. Versículo 4: então deram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinha em mãos e as argolas que lhes pendiam nas orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho em que está junto da Siquém. E tendo eles partido, o terror de Deus invadiu as cidades que lhes eram circunvizinhas, e não perseguiram os filhos de Jacó. Assim chegou Jacó à luz, chamada Betel, que está na terra de Canaã, ele e todo o povo que com ele estava. E edificou ali um altar, ao lugar chamou El Betel, Deus na casa de Deus, El Betel, porque ali Deus lhe revelou, quando fugia da presença de seu irmão. Débora, aquela que era serva de Rebeca, morreu e foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho que se chama Alon-Bacute. Versículo 9 e versículo 10, eu queria que você lesse comigo, por favor. Versículo 9 e versículo 10, por favor, leia comigo. Vindo Jacó de Padã, outra vez lhe apareceu Deus, e o que? E o que, irmãos? E o abençoou. Versículo 10. Disse-lhe Deus: o teu nome é Jacó, já não te chamarás Jacó, porém Israel será o teu nome, e lhe chamou Israel. Versículo 11, disse-lhe mais: eu sou o Deus Todo-Poderoso, ser fecundo e multiplica-te, uma nação e multidão de nações sairão de ti, e reis procederão de ti. A terra que dei a Abraão e a Isaque, dar-te-ei a ti, e depois de ti a tua descendência. E aí Deus se retirou dele, elevando-se do lugar onde lhe falara. Irmãos, é na hora que a gente crer que a nossa alma é mudada dessa alma inquieta de um Jacó, que por mais que seja abençoado, sempre desconfia, sempre se torna rebelde, cheio de deuses, cheio de problemas. É na hora que a gente crê, que a gente passa a ser príncipe de Deus, homem de Deus, mulher de Deus. Ali o seu nome foi mudado. Aonde? Na casa de Deus, em Betel, onde finalmente Jacó crê que Deus lhe abençoara. Como é que você está, irmão? Você vai crer mesmo ou vai continuar desconfiando? Queria lhe chamar para orar agora. Uma oração sincera de gente que realmente quer mudar a atitude do coração. Gente que quer mudar a atitude do coração. Que talvez creia em Deus, mas continuamente vive uma vida de descrença, como se Deus duelasse com você, como se Deus não lhe quisesse bem, como se dependesse de você, e você vive nesse negócio. Mas hoje, pessoas podem estar aqui dizendo: Senhor, eu quero aprender a ver a tua ação, as coisas que tu fazes, eu quero aprender a ver a tua bênção. Eu quero aprender a me regozijar na tua bênção. Eu quero aprender a crer que o Senhor me abençoa continuamente. Que amanhã o Senhor vai me abençoar. E no final da semana o Senhor vai me abençoar. E que até eu partir para a glória, eu serei um abençoado de Deus continuamente. Eu quero crer. Eu quero, Senhor, muda o meu coração, porque eu quero crer. Se você quer, irmão, mudar a atitude, em vez de viver criticando, blasfemando, inquieto, culpando os outros, culpando o mundo, lastimando, mas passar a ser uma pessoa reverente,
Um homem de Deus, uma mulher de Deus, um Israel, de gente que diz: eu creio, me ajuda, Senhor, na minha falta de fé. Eu queria que você ficasse de pé, eu queria orar com você. Se a gente vai dizer para Deus: muda o meu coração, muda Betel, a casa de Deus, mas faça isso com sinceridade, não faça por favor, porque alguém se levantou, você acha que tem que levantar também, vão dizer o que de mim, eu estou de olho fechado, eu não quero nem ver quem ficou em pé. Por favor, só fica em pé. Gente que está dizendo para Deus: eu quero, Deus, que o Senhor intervenha, eu quero mesmo uma cirurgia, para eu olhar e dizer: Deus me abençoa mesmo, eu sou abençoado de Deus. Então, você ficou de pé, eu queria orar com você. Ó Deus, eu tenho crido, Senhor, mas eu vacilo e duvido também. Mas a minha história é uma história que comprova que o Senhor abençoa. Por isso, eu quero pedir ao Senhor perdão. Junto com todos aqui que estão em pé, nós estamos dizendo ao Senhor: por favor, perdoa, Deus. Porque até aqui, a gente tem tantas vezes se indisposto, tem criticado, tem desonrado, tem agido sem fé e sem a bênção. Ó Deus, por favor, hoje eu te peço, nesse encontro contigo, nessa Betel, nesse El Betel, muda a nossa sorte, por favor. Muda o coração, as disposições, a cosmovisão, o tipo de entendimento que até aqui, Senhor, foi a maneira como concebemos a vida. Agora eu peço, Deus, o Senhor pode revolucionar. O Senhor pode fazer uma nova maneira acontecer, uma gratidão, um contentamento, uma piedade nascente, florescente, poderosa, um recurso dos céus que torna a vida cheia de alegria. Senhor, eu peço a Ti, no nome de Jesus, abençoa agora o Teu povo, Pai. Abençoa-nos, dando esse outro coração. Nós oramos assim no nome santo e poderoso de Jesus. Amém e amém.